estava meio deprimido, muito solitário, muito sozinho e ele ficou muito afastado, né? Então, pedi muita ajuda à Cláudia e a Cláudia me ajudou muito e ele, agora voltando, ele está bem melhor. Fez muito bem para ele se sentiu útil, né? Que ele estava se sentindo inútil, né? Ele se sentiu importante, que é o que ele mais gosta de fazer, é cantar, se sentir bem. A vontade dele é cantar, tudo que ele tem de bom é cantar, ele gosta de cantar e essa parte para ele foi ótimo. O PROAC fez muito bem para ele. Ela ficou muito tempo dentro de casa, não saiu mesmo, ficou dentro do quarto, não tinha atividade nenhuma, porque ela não sai de dentro. Ela ficou a quarentena mesmo, ela fez a quarentena mesmo da pandemia, ficou, desde quando parou a PAI, ela ficou dentro do quarto, ela ficou. Ficou muito triste, todo dia ela queria saber quando ia voltar para a escola, quando ela ia para o projeto, que ela gosta de dançar, ela gosta de fazer capoeira, e ela queria, todo dia ela queria levantar cedo e eu falava, amanhã nós vamos, porque, né, vai falar o quê, né? E ela, todo dia, ela queria ir para a escola, porque lá é o mundinho deles, né? Quando ela foi convidada para participar do projeto, do PROAC, ela ficou muito feliz, porque aí ela pôde rever os amigos, ela pôde fazer a capoeira que ela tanto gosta com a Mauri, aula de dança, que ela ama as aulas de dança, ela ficou muito feliz. Todo dia ela queria ir para a aula, para o projeto de novo, lá para o PROAC, ela queria ir. Eu estava feliz e um pouco ansiosa, né? Um pouco nervosa. Mas eu, no começo, assim, eu não gostava. Mas aí eu fui pegando um jeito, né? Professora Thaís, tudo. Aí eu comecei a conhecer ela, entrar, os alunos se envolvendo mais. Eu comecei a gostar. Pra mim foi tudo. Porque você se sente bem, sabe? Aquela pessoa é muito importante, porque você desabafa tudo, sabe? Pra mim foi uma inspiração de tudo, porque eu me senti tão bem, sabe? Quando você inspira bem. Eu queria agradecer ao PROAC. Olá, tudo bem? Sou conhecido como PEX, né? Sou pioneiro na arte do grafite desde 94. Em Rio Preto, nessa época, não tinha esse lance da arte do grafite, tinha mais os esquemas das pichações e tal. E devido a um filme de break, eu comecei porque eu também sou dançarino de break. Então, devido a esse vídeo do Beat Street, é um filme, que eu vi um cara pintando com os sprays, eu falei, nossa, isso era maravilhoso, eu tenho que aprender a fazer isso. Então, de lá pra cá, eu vivo da arte do grafite, tento transmitir nas minhas obras aí o cotidiano do dia a dia, né? Da nossa Rio Preto, do nosso país, do Brasil. Enfim, eu estou participando aqui, adorei na verdade participar desse projeto aqui do APAI de São José do Rio Preto, em prol ao PROAC também. E a gente está fazendo uns painéis mostrando um pouco dessa cultura popular brasileira, desse nosso folclore nacional, que eu acho que isso é maravilhoso, que eu acho que a maioria das pessoas ainda podia voltar essas coisas mais Brasil, porque hoje o Brasil, entre aspas, está muito americanizado, tudo é americano e vai esquecendo a arte popular brasileira. Então eu acho que podia bater um pouco mais nessa ideia, vamos refletir. Mas é isso aí, adorei participar, tamo junto, precisando, só ligar, é nóis.